Não há essa previsão na Constituição. Então, a regra é da igualdade formal e absoluta, e a exceção deve ser sempre prevista de forma expressa, é um princípio de hermenêutica jurídica, deve estar prevista na própria Constituição da República. Outro argumento contrário, eles dizem que, alguns, né? A Roberta Kaufmann, por exemplo, diz que no nosso país é quase impossível definir quem é integrante da raça negra de maneira idônea, de maneira segura, porque houve uma miscigenação racial muito forte. Então, negro com índio, índio com negro, branco com índio, gerando cafuso, mameluco, mulato, o cafuso misturando com mameluco, misturado com mulato. Então, hoje, o neguinho da Beija-Flor tem 70% de genes europeus. Cita até isso. E, por conta dessa miscigenação, é impossível dizer no Brasil quem é integrante da raça negra. Então, obviamente, o sistema de cotas raciais para beneficiar os integrantes da raça negra ficaria inviabilizado. O último argumento, tem vários, né, mas que eu elenquei, é o que se destina à questão do mérito. Se diz o seguinte: quem tem direito a assumir a vaga no concurso público ou a vaga na faculdade pública é quem tirou a maior nota, porque teve maior merecimento, teve maior mérito. A nota maior, teve maior esforço, a pessoa tem um desempenho intelectual melhor do que os demais, deve então, tem um direito até adquirido, alguns defendem, a assumir determinada vaga no concurso público ou na universidade pública. E esse sistema de cotas raciais promoveria uma pessoa com nota inferior. Né? O cidadão tirou A, um branco tirou 9 e um negro tirou 8. Pelo sistema de cotas raciais, muito provavelmente essa vaga se destinaria ao negro que tirou 8. Aí nós estamos agredindo o princípio do mérito. A pessoa que menos capaz estaria acessando aquele cargo público ou aquela vaga na universidade pública. Bom, vamos fazer a crítica a cada argumento desse, porque daqui a pouco a gente está se convencendo de que realmente o sistema de cotas não deve ser implementado, né? O primeiro argumento, né, do princípio da igualdade. Eu penso que, antes de ser obstáculo, ele é fundamento do sistema de cotas raciais. Aliás, é o principal fundamento para a implementação do sistema de cotas raciais. Porque o princípio da igualdade não pode ter uma leitura formal, uma leitura absoluta. Nós temos que ter uma leitura material. E essa leitura material, ela é determinada pela própria Constituição da República. Eu vou usar alguns jargões aqui para esclarecer melhor. Palavras de Rui Barbosa, com fundamento aristotélico, que diz o seguinte: que o conteúdo do princípio da igualdade significa tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam e tratar igualmente os iguais na medida em que se igualam. Isso é Rui Barbosa, puxando alguma coisa de Aristóteles. Outro que tenta mostrar a gente qual é o conteúdo substancial do princípio da igualdade, Boaventura de Souza Santos, sociólogo português, citado por Afrânio Silva Jardim no livro dele, e diz o seguinte: que eu, cidadão, tenho direito à igualdade quando a desigualdade me inferioriza. E eu tenho direito à desigualdade quando a igualdade me descaracteriza. Aí tem um componente também de crítica à esquerda totalitária, mas dá a ideia de que o princípio da igualdade significa o seguinte: não tratar indistintamente todas as pessoas com a mesma medida, mas sim tratar distintamente cada pessoa de acordo com a medida da necessidade de cada um. Então, o princípio da igualdade impõe ao Estado, eu vou dizer qual é o fundamento na Constituição da República, que trate as pessoas desigualmente, para que o objetivo final, que é a igualdade seja atingido. Então, o artigo 3º da Constituição da República diz lá: não é favor, o povo, através de seus representantes na Constituinte, obrigou o Estado brasileiro nos objetivos fundamentais, artigo 3º da Constituição, que tiver aí dê uma olhadinha, diz assim: é o objetivo fundamental do Estado brasileiro construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Nesses incisos do artigo 3º está o princípio da igualdade de forma material. Como o Estado vai reduzir desigualdade social se tratar todo mundo de forma igual? Como o Estado vai construir uma sociedade justa se ele outorgar o Bolsa Família a Antônio Emílio de Moraes? Ora, Antônio Emílio de Moraes não precisa. Só o José, que mora ali embaixo da ponte, é que vai necessitar desse programa, dessa política compensatória. Nem por isso vai ser inconstitucional, não. O Estado está procurando aí fazer justiça social.
Erradicar a pobreza e a marginalização. É claro que a escola pública deve ser destinada às pessoas que têm necessidade. Se defende até, doutrinariamente, que se cobre alguma coisa nas faculdades públicas de quem pode pagar. E quem não pode, né, obviamente, não pagaria. Isso sim seria princípio da igualdade nas faculdades públicas, que é o que acontece hoje, vocês sabem. As pessoas saem dos colégios particulares e vão acessar as faculdades públicas, e quem sai da escola pública geralmente vem para as faculdades privadas. Ainda está assim, apesar de que as faculdades privadas hoje estão presentes em número muito maior, mas ainda existe isso. A gente já, penso eu, rebateu bem com essa questão aqui da acepção material do princípio da igualdade, mas eu poderia dizer a William Douglas, eu sei que ele não vai assistir essa parte, e não estou dando direito de contraditório, mas eu poderia dizer a ele que nós estamos falando de desigualdade social ou racial, mas não estamos falando de desigualdade biológica. É óbvio que todos nascemos iguais do ponto de vista biológico. Ninguém nasce cachorro, ou macaco, ou ave. Todos nós nascemos homens. E sobre esse aspecto nós somos iguais. A desigualdade é social. Há muita diferença entre nascer com uma parteira no interior de Pernambuco, na cidade pequena, e ter um problema ali no nascimento, aquele bebê, e nascer na melhor maternidade de Recife, com UTI pediátrica. É óbvio que a partir do nascimento nós já somos desiguais, socialmente desiguais, e não biologicamente desiguais. Então, que os que estão sãos não precisam de remédio, é o óbvio. Alguns hipocondríacos tomam, né? Mesmo estando sãos. Mas eu penso que a obviedade é tanta que esse argumento religioso a gente não precisa nem tocar muito no assunto, basta fazer essa crítica mais genérica, sem descer à análise do que Jesus queria dizer com isso ou não. Bom, terceiro argumento: políticas compensatórias apenas de forma expressa na Constituição da República. Nada mais falacioso. Bastante equívoco o argumento. Não é verdade que nós só temos políticas compensatórias previstas expressamente na Constituição da República. Quem diz isso ou não tem conhecimento ou age de má fé. Eu trouxe uma tabelinha aqui para mostrar a vocês que nós temos sistemas de cotas em legislação infraconstitucional já há décadas no nosso país. E ninguém fala da inconstitucionalidade desses sistemas de cotas. Por quê? Talvez porque essa discussão nesses outros sistemas de cotas não seja permeada por preconceito racial. Talvez. Fiz uma tabelinha aqui para mostrar a vocês que há sistema de cotas previsto na legislação ordinária e não apenas na Constituição da República. A CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, em 1931, fazia a previsão de que as empresas brasileiras tinham que reservar 2/3 de suas vagas para os trabalhadores nacionais. O que é isso, senão cotas para beneficiar os nacionais? Devido àquela importação, né, dos estrangeiros, aquelas ondas migratórias, o que foi que aconteceu? O trabalhador nacional começou a concorrer com um trabalhador mais qualificado, e aí o Estado precisou fazer uma política de proteção. Então, fez a previsão lá na CLT, 2/3 das vagas tem que ser em benefício dos nacionais. Cotas. Nunca se disse que isso era inconstitucional. Lei do boi. Essa é sensacional. Sensacional assim, não porque é boa, mas para mostrar a falsidade do argumento. Então, a lei do boi é a lei 5.465 de 1961, eu digo o número, você pode até não acreditar, né, de tão absurda que é, mas está lá, 5.465/61, que reservava 50% das vagas dos cursos de agronomia e veterinária, curso de nível superior, para os filhos dos proprietários rurais. Por isso que o nome era Lei do Boi. Então, você, filho do fazendeiro, dono de propriedade rural, além de já ter todo o privilégio, né, toda a facilidade de estudar no bom colégio, que a maioria dos fazendeiros tem condições de colocar os filhos em bons colégios, você ainda vai concorrer a 50%, não era uma cota muito baixa não, 50% das vagas era para aquele grupinho ali, filho de fazendeiro. Vamos dizer, 100 vagas estavam ali disponíveis no curso de agronomia. Então, 50 delas vai ser para o contingente maior social, de 4.000 candidatos, e 50 vagas para 15 filhos de fazendeiros. Naquele tempo nem tinha muito, o latifúndio era maior, né? E nem todo mundo que era filho de proprietário rural se interessava em estudar também.